Bom, continuando de onde paramos, como formular a questão? A gente viu algumas questões importantes, né, de como conduzir a nossa prática baseada em evidência, e as questões clínicas mais importantes então dizem respeito aos efeitos da intervenção, quais efeitos da intervenção que eu estou utilizando vai trazer para o meu paciente, as experiências dos pacientes, né, o curso de uma condição, que é o prognóstico, a precisão dos testes diagnóstico e a etiologia. Vamos falar particularmente de cada uma delas, né, para a gente poder desenrolar isso daí. Efeitos da intervenção, algumas perguntas que a gente meio que já tinha falado. Essa situação que vejo muitas vezes em minha prática pode ser prevenida, né? Então, o que eu vejo acontecer com frequência na minha prática clínica? Será que dá para prevenir, diminuir a incidência disso? Devo aconselhar o paciente a se manter ativo ou em repouso na cama, né? Qual o melhor caminho? A gente já tinha falado, por exemplo, que para doenças crônicas, as evidências sempre apontam para a manutenção da mobilidade, né? O que posso fazer para aliviar a dor nesse período? O caminho, né, para aliviar a dor? Qual o melhor recurso, a melhor evidência? Existe algo que eu possa fazer para acelerar a recuperação dessa pessoa? Independente de que ocorra uma autocura e essa pessoa melhore, né, independente do tratamento, será que eu posso acelerar isso? Também é uma questão que eu preciso refletir. A experiência dos pacientes, né? Qual a sua principal preocupação sobre a condição, né? O que ele sente sobre ficar na cama ou voltar para o trabalho? Também são perguntas para se desenvolver, se pensar dentro da prática baseada em evidência. O prognóstico, né? Qual a probabilidade do problema se resolver sozinho dentro de um mês? Toda doença tem a sua história, a história da doença natural, vamos dizer assim, uma dor lombar, os quadros, né, de dor, de uma forma geral, eles podem ter ali um curso e a gente mais ou menos ter uma previsão de como a coisa vai acontecer dentro de um período de tempo. Algumas pessoas vão permanecer com dor, outras pessoas vão melhorar espontaneamente e outras pessoas vão precisar de um acompanhamento terapêutico. O fato é esse, né? Então, qual é o prognóstico, né? Como é que isso se desenvolve? A gente não tem resposta para tudo, é importante falar que em saúde, a gente não tem uma matemática exata, né? Por mais que a gente tenha, né, os estudos, que a gente tenha evidência, o corpo humano é muito complexo, o ser humano é muito complexo, né? Fisioterapia é bastante difícil, pensando, né, nas soluções e nos caminhos que a gente pode buscar, que são diversos, né, que levam em consideração muitas coisas, principalmente a experiência do terapeuta, né, o olhar do terapeuta sobre todas essas coisas que cercam, né, a minha prática clínica, né? A precisão dos testes diagnósticos, muito teste especial que a gente vê na graduação, vocês estão se deparando com isso, eles não têm um valor diagnóstico muito grande. Não que eles devam ser descartados, né? Mas a grande verdade é que eles não são decisivos para o diagnóstico. Então, por exemplo, quando eu falo de como posso saber se existe envolvimento da raiz nervosa, o LASEG é um teste com essa finalidade, mas ele não tem, né, uma capacidade de reproduzir, né, somente um verdadeiro positivo, ele também reproduz o falso positivo, né, porque ele tem muita sensibilidade, mas ele não tem uma boa acurácia. Então, isso vai acontecer com diversos outros testes, né? Mostra para gente que os testes eles podem estar dentro de um contexto onde a análise desse paciente seja envolvida com a anamnese, com a entrevista, com o exame físico, com diversos outros, né, caminhos diagnósticos, inclusive exame de imagem, quando necessário, para a gente poder, então, chegar a um veredito do diagnóstico do paciente. Então, quais testes seriam úteis para descartar condições mais graves, né? O que eu preciso fazer para poder chegar a respostas, né? Epidemiologia, né? Então, a gente tem alguma pesquisa que diz que levantar cargas pesadas é a causa mais provável do problema, né? Não temos, né? Então, pensando no caso clínico que foi visto antes, né, do senhor Cadu, então levantar carga pesada provavelmente não foi a causa do problema dele. Depressão, por exemplo, é uma causa de dor lombar,
né? Então, existe uma série de outras coisas que podem estar associadas à dor lombar que não levantar carga, né? Se fosse assim, Schwarzenegger, né? Esses caras todos aí, né? Que estão agora já com seus 70, né? Quase 80 anos, que continuam levantando peso, sofreriam de dor crônica a vida toda. E não é o caso deles e de muitos outros na mesma condição. Então, a gente precisa refinar as questões, né, da nossa pesquisa, da nossa prática, para a busca de melhor evidência disponível. Isso é o que vai acontecer quando for nas plataformas, nas bases de dados, para poder, então, investigar. A gente vai ter que fazer perguntas certas para poder ter respostas também melhores, né? É dessa forma que funciona. Então, para isso, eu vou usar, por exemplo, a estratégia PICO. Estratégia PICO é onde eu vou estar envolvendo o paciente, que eu estou avaliando, ou seja, a condição do paciente, a intervenção que vai ser utilizada, o controle, né, que é justamente o grupo controle, e o desfecho, né, o desfecho que eu estou buscando. Então, por exemplo, eu vou estar avaliando um adulto com dor lombar aguda, num tipo de intervenção que vai ser o repouso, né? Então, em repouso na cama, com uma intervenção comparativa que vai ser, né, pessoas com movimento ativo, né, que ficam ativas, que permanecem ativas, e com um desfecho que pode estar relacionado, por exemplo, à dor, né, e à perda da habilidade funcional, diminuição da habilidade funcional. Então, isso seria uma forma de investigar quando eu vou na plataforma, né? Mais para frente, vocês vão ter algumas orientações específicas sobre como utilizar as plataformas para poder desenvolver a pesquisa, né? E aí, a prática baseada em evidência traz, então, isso tudo aqui com princípios, né? Que precisamente mais para frente também a gente pode desenvolver esses tópicos como tipo de estudo, eu vou falar agora sobre isso, mas sobre hipóteses, sobre plausibilidade extrema, né? São situações na qual, por exemplo, eu sei que aquilo dali vai funcionar porque é bem plausível, né? Então, se eu usar um calor, né, por exemplo, superficial, numa área que vai ser movimentada, a pessoa pode movimentar aquilo de uma forma melhor, né? Mas vai ter um efeito anti-inflamatório, analgésico, etc., isso é uma outra coisa. Mas a plausibilidade, ou seja, é plausível que a pessoa sinta um conforto naquela área e isso permita ela se movimentar melhor. Então, são coisas que eu posso usar na minha prática, né? O nível de evidência, que é muito importante para poder direcionar a minha prática clínica, né? Então, várias outras questões que estão aí. Lá embaixo fala, por exemplo, sobre placebo, nocebo, né? O placebo, por exemplo, a gente sabe do kinésio tape, por exemplo. O kinésio tape ele é para ser descartado totalmente? Não, ele não é para ser descartado totalmente. Ele tem seu caminho, né, terapêutico para algumas finalidades que é bem útil, por exemplo, quando se fala em pós-operatório, em controle de edema, de equimose, ele ajuda muito porque ele tem uma ação bastante superficial. Mas antigamente se falava sobre fortalecimento muscular, sobre, né, funções outras no aspecto musculoesquelético que a gente sabe que não tem evidência para isso, ainda não tem estudo que comprove isso. No entanto, se você usa um kinésio, a pessoa se sente melhor para fazer o movimento, ela fala para você, né, ela narra para você, olha, pô, colocou o kinésio, cara, estou sentindo meu ombro, porra, bem melhor, né? Estou conseguindo movimentar o meu ombro e fazer aquele movimento que você precisa que a pessoa faça. Se for um atleta, por exemplo, né? Então, isso é um efeito que pode ser considerado um efeito placebo, né? Mas mexeu com o emocional, a pessoa se sentiu confiante para fazer aquele movimento, né? Ela se sentiu segura para fazer aquele movimento, pô, então funcionou. Dentro de outras estratégias que você vai utilizar, está funcionando. Ele não vai ser o principal recurso, ele vai ser um recurso adicional, coadjuvante, né? E para a gente vai ter uma finalidade de ajudar essa pessoa a fazer o movimento que ele precisa com segurança, com, né, confiança de que ele não vai se machucar, por exemplo, né? Então tem o efeito placebo, ok, tem o efeito placebo, mas mexeu com o aspecto, né, psíquico, deu confiança, deu, né, segurança para pessoas se movimentar, isso é ruim? É isso, é colocar na balança. Para a gente não ser radical, né? E no nosso radicalismo, quando a gente vê uma evidência, jogar tudo no lixo e falar assim, não, isso não serve, não serve, não serve, não serve. Não é bem assim.
Então, a gente tem que saber colocar as coisas na balança e saber mensurar o peso dessas coisas. O nocebo é uma situação na qual você pode induzir a pessoa, desculpa, induzir a pessoa, inclusive, por conta do que você disse, né, sobre ela, né? Então, tem que tomar muito cuidado, inclusive, né, quando a gente chega para o paciente e fala, né, que ele está todo ferrado, que ele está poliesculhambado, que a coluna está assim, que o braço está assim, que não sei o quê, e você começa a achar um monte de defeito, né? A pessoa começa a trazer aquilo para dentro da realidade dela e acreditar muito nisso, né? Então, esse efeito pode ser um efeito também ruim, né? Porque você induz a pessoa a acreditar em algo, né, e levar isso para a sua realidade, isso pode prejudicar a recuperação dela, né, diretamente impedir que ela tenha uma recuperação mais rápida. Mas vamos falar de tipo de estudo, né? Existe essa pirâmide, é uma pirâmide que hoje ela é bem, vamos dizer assim, contestada, porque ela não mostra exatamente uma hierarquia de evidência, mas tipos de estudos diferentes, com características diferentes, que respondem a perguntas diferentes também, né? Só para dizer que aí tem uma imagem, por exemplo, mostrando ali o que não é evidência científica, né? Tem muita gente que usa essas coisas como evidência científica. Ela vê um vídeo no YouTube, né? Ou tem uma experiência pessoal, uma intuição, né? Um blog, um livro, né? E ela começa, principalmente, a opinião de gurus, cheio de gurus por aí querendo vender curso, querendo vender, né, as coisas. E aí são bem enfáticos, inclusive, nas suas posições, né? E isso não tem nada de científico, não existe evidência científica. Ainda que a pessoa esteja lá, né, falando sobre uma análise de um artigo e tudo mais, né, mas o vídeo em si e tal não é uma evidência científica, né, é a opinião de uma pessoa que está ali expondo aquele conteúdo, que pode ter, inclusive, viés, né, de acordo com a interpretação dela daquele material, né? Então, dentro dessa hierarquia, você vai encontrar na base dessa pirâmide os relatos de caso, os artigos de opinião, e aí depois você vai crescendo dentro dessas análises, como o estudo de animais ou in vitro, né, os estudos transversais, o estudo de caso-controle, o estudo de coorte, né, os estudos randomizados e controlados, que já são, né, uma característica muito melhor, e a meta-análise e as revisões sistemáticas, que são de evidências, nível de evidência top, né? Aquele que vai trazer para a gente informação mais segura. Então, nível de evidência 1, a gente tem um tipo de estudo meta-análise, que garante confiabilidade dos estudos analisados, processo claro de revisão aos pares e análise da literatura disponível. Então, você tem também uma característica de ter uma heterogeneidade dos estudos, ou seja, você consegue, né, você não tem viés, né, no caso de você só direcionar para um lado. Mas tem desvantagens. Por exemplo, quando se fala de viés de publicação, você pode ter resultados negativos. Trabalhos com amostra pequena, tempo e métodos analíticos dentro dessa meta-análise, que faz com que você tenha ali uma balança, às vezes, né, porque é heterogêneo, tipo de publicação que é pesquisada, e aí você pode ter, nesse caso, né, um resultado negativo, inclusive, nessa análise, tá? Mas é um tipo de estudo bom, né, que pode ser levado bastante em consideração. Ensaio clínico tem as vantagens de ter a intervenção, no caso da fisioterapia, esse é bastante interessante, porque tem a intervenção, a aleatoriedade, quando é um ensaio clínico, né? Então você tem grupo de controle, então você tem um grupo que vai receber a intervenção de forma randomizada, você vai ter um grupo que não vai receber aquela intervenção. Então, um grupo, por exemplo, recebeu, né, alongamento, né, paravertebrais com TENS, né, para dor lombar. O outro grupo recebeu só a aplicação do TENS. Aí você vai lá e faz uma análise comparativa dos dois grupos e vai ver qual que teve um resultado melhor no tratamento da dor. Só um exemplo aqui, tá? Extrapolação para a população. Então, você consegue pegar o resultado de um ensaio clínico, né? E aí, claro, dependendo do desenho do estudo, extrapolar esse resultado para a população. Ele tem menor influência de vieses e fatores de confusão, porque você faz a análise, né, com dois tipos de grupos, então você consegue ter um pouco mais de segurança para falar sobre o resultado do trabalho. Consegue determinar diretamente o risco, né, esse risco é relativo. Agora, tem desvantagem. O custo. Primeiro, tem o ônus, o custo de estudos assim são caros, né? Você colocar em prática
analisar o efeito de um aparelho, testar em um monte de gente, isso gera um custo para pesquisa alto. O ônus ético com humanos e animais, então você tem que ter um comitê de ética para poder liberar o estudo, avaliar se esse estudo ele é um estudo responsável, que não vai causar dano à pessoa, que não vai levar a perigo, respeitando todo aspecto ético e bioético da pesquisa. Perda de indivíduos, que pode acontecer nesse caso, e aí é um problema, a pessoa fazer uso de um fármaco, por exemplo, e morrer durante a pesquisa. Nem sempre extrapola para grupos diferentes dos testados. Então, tem vantagens e desvantagens. Como tudo na ciência, você vai encontrar, você não tem 100% em tudo. Sempre vai ter ali os dois lados, e por isso tem que ser sempre analisado, o que a gente está falando, dentro das pesquisas, ser analisado com muita frieza e muita calma, com conhecimento do que eu estou vendo, né? Do contrário, eu acabo fazendo julgamento precipitado sobre um resultado de pesquisa e sair falando por aí besteira, que é o que aconteceu aí recentemente, muitas vezes, mas que é normal acontecer com pessoas que não têm conhecimento, né, ou que usam a ciência de uma forma mais para poder enviesar para o lado que ela quer. Os coortes, né, coortes são estudos populacionais, você pega uma grande massa de população, então são grupos não expostos previamente definidos e selecionados, é aleatório, aleatório que eu digo não, você pega muitas pessoas dentro de um estudo, acompanhamento do evento ao longo de um tempo, você pode ter 10 anos de pesquisa, 20 anos de pesquisa, por exemplo, né? Então, se estudou durante 10 anos pessoas que tomam um cálice de vinho, né, ao dia para verificar se essas pessoas têm maior proteção, né, a doenças cardíacas. Né? Então, porque dizem que beber um cálice de vinho ao dia protegeria, né, o organismo por exemplo, de infarto agudo do miocárdio. Aí foi feita a pesquisa, verificaram que não, isso não é verdade, isso não vai acontecer. Por quê? O que acontece é que muitas pessoas que tomam um cálice de vinho por dia têm uma dieta melhor, têm um nível de vida financeiro melhor, né? E aí isso tudo pode estar influenciando, inclusive, no resultado dessa pesquisa. Então, quando você faz uma análise com um grupo populacional grande, que você não faz, você só acompanha um evento durante um período de tempo, você levanta uma hipótese, mas você não tem uma resposta diretamente, né, a uma técnica, a um procedimento, não é isso, tá? Então, ele determina diretamente incidência e risco sobre, e isso é relativo, tem que ser avaliado e compreendido dentro da história. Tem desvantagem, é um estudo apenas de observação, sem intervenção, não tem nenhuma intervenção técnica, você só observa a pessoa dentro de uma realidade de consumo, por exemplo, de dieta, né, de uso de um hábito, por exemplo, ser fumante, não fumante, etc. Perdas de indivíduos durante o processo de pesquisa, porque é uma pesquisa muito longa. Erro de classificação do diagnóstico pode acontecer, porque demanda alta acurácia e é difícil fazer nesse tipo de estudo. E ele é ineficiente para, por exemplo, para desfechos raros que a gente chama. Ele não tem muita eficiência nessa finalidade. Ele, na verdade, o que os cortes eles trazem para a gente? Uma ideia, né, geral de um comportamento populacional que pode dar um indicativo de algo que deva ser estudado e aprofundado. Tá? Mas como não tem intervenção, ele analisa muito mais o aspecto comportamental das pessoas dentro de uma realidade de vida, e aí você tira algum, dentro desses hábitos, o que isso pode estar influenciando na vida das pessoas. Tá? Caso controle, vantagem, é um estudo populacional, baixo custo, rapidez de execução, desfecho de casos raros e crônicos, grupo de comparação de controles, é um tipo de pesquisa também que é realizado, mas que tem desvantagens, né, por ser um estudo também de observação, também não tem intervenção, não permite estimar a prevalência ou incidência de casos, tem muito vieses de seleção esse tipo de estudo, enfim, é um estudo com uma qualidade mais baixa. Aí vem o transversal, ainda uma qualidade mais baixa, é populacional também. Todo estudo que é populacional, você pega uma grande massa para estudar, né, você não tem respostas muito precisas, às vezes, quando você não tem um grupo controle, quando você não faz análise do controle de grupos, né? É isso que é importante, por isso que as revisões sistemáticas, né, elas são mais interessantes, né?
baixo custo, menor risco de perdas, rapidez de execução. Mesma coisa, desvantagem, o estudo apenas de observação, não tem intervenção, e baixo poder de estabelecer relações causais. Né? Você não tem como dizer, por exemplo, que a pessoa que tomou vinho vai prevenir, de fato, né, um tipo de problema cardíaco. Não tem como você falar isso num estudo como esse. Ensaios in vitro, né? E aí controle de experimento, tem a questão do ônus ético, quando se tem os animais, extrapolação para a população geral depende de pesquisa em animais, então, e isso é a desvantagem, né, tipo de pesquisa. A série de casos e o relato de casos. Esses aqui são os últimos, né, são aqueles que têm um nível de evidência mais baixo, né, série de casos, que é fácil e baixo custo, detalhe qualitativo, só que a amostra é muito pequena, tem viés de seleção, ausência de grupo controle, então, diagnóstico não padronizado. Então, nesses casos, então, série de casos com relato de casos são pesquisas que você pode fazer na sua clínica, né, amostra pequena e tal, mas que não traduz muita coisa sobre evidência. Pode, no máximo, levantar uma hipótese de uma pesquisa para ser aprofundada, mas não é aquele que vai te trazer, e nem é o objetivo de um relato de caso, dar uma evidência para direcionar todo mundo para aquele lado, né, aquele caminho terapêutico, é apenas um relato de caso. Então, essa hierarquia, desenhos de estudos aqui, de níveis de estudo, mostra para a gente que no nível mais inferior você vai ter o estudo com laboratório, com animais, in vitro, né? Depois os casos em série, os estudos de caso. Então, geralmente, ali você vai encontrar as revisões narrativas, né, as opiniões dos experts, os editoriais. Então, aonde os trabalhos de graduação normalmente também se enquadram, né? Na parte mais baixa da pirâmide, obviamente, porque você está falando de uma revisão narrativa, né, onde você tem ali um tipo de estudo que é muito mais narrar, né, uma técnica, explicar alguma coisa, segundo a sua visão, né, então tendo muito mais uma opinião da pessoa que é o escritor, que é quem está ali fazendo a análise dos artigos, do que uma análise mais sistemática, que são os estudos mais elaborados. E aí você vai ter caso-controle, estudo de caso-controle, estudo de corte, né, e depois os randomizados, a meta-análise, e por último, lá no topo, né, são os guidelines, que são aqueles que vão orientar você na sua prática clínica. Os guidelines não é exatamente material para se estudar, mas é para conduzir uma diretriz de tratamento, um caminho de tratamento, né? Então, isso aqui é dessa forma que funciona. Agora, é importante, quando a gente fala de artigo, né, e a gente pensa, né, em como a gente aprende, como a gente entende as coisas, né? Na pirâmide do aprendizado de uma pessoa adulta, você vai encontrar, por exemplo, né, a leitura, que são as observações passivas, né, ela é capaz de reter informações ali em 5%. Depois, ouvir, 10%. Ouvir e ver audiovisual, 20%. Quando você vê uma demonstração de algo, 30%. Quando tem uma discussão de grupo, 50%. A prática, quando você faz alguma coisa de forma prática, 75%. E através de outras técnicas, o uso imediato daquilo, 80%. Ou seja, né, a leitura, apesar de ser fundamental para a gente desenvolver o nosso conhecimento mais científico, aprofundar, né, é onde a gente retém menos informação, né, por outro lado, né? Então, a gente tem que também ter isso em mente, né? De que, às vezes, a prática, né, ela traz um conhecimento mais aprofundado, a discussão em grupo, por exemplo, né? O fazer, ele é muito importante para poder aprender também, para a gente poder reter informação, colocar em prática. Bom, e aí, caminhando já para agora a parte final, tipos de revisão. O que é uma revisão de literatura? Então, é o processo de busca, análise e descrição de um corpo de conhecimento em busca de resposta a uma pergunta específica. Então, como a gente falou lá, eu vou fazer uma pergunta sobre o tema do meu trabalho. E é o tema do meu trabalho, essa pergunta, na verdade, é que vai conduzir, então, a minha investigação ao longo de todo o trabalho. Eu tenho uma pergunta, né, principal que vai conduzir o meu trabalho. É o X da minha questão, certo? Literatura cobre todo o material relevante que é escrito sobre o tema. Livros, artigos de periódicos,
artigo de jornal, registro histórico, relatório governamental, tese, dissertações, né? Isso tudo entra dentro de uma revisão de literatura. Eu tenho tipos de revisão: narrativa, sistemática e integrativa, que são definidos de acordo com o método de elaboração. E a sistemática é aquela mais complexa de todas, na qual a gente não enquadra um trabalho de graduação, né? Não é o padrão, pelo menos não nos nossos desenhos atuais. A narrativa integrativa são duas que podem ser utilizadas, sendo que a narrativa é a que tem mais cara de TCC de graduação, porque é aquele que vai direcionar você para um tipo de trabalho que é mais fácil de ser realizado, né? E porque também é o primeiro trabalho que o aluno faz, geralmente, escrever, a primeira vez que ele está escrevendo um artigo, então é um trabalho mais fácil de ser assimilado também para aqueles que estão desenvolvendo essa pesquisa. Então, a revisão narrativa ela não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para busca e análise crítica da literatura. A busca pelos estudos não precisa esgotar todas as fontes de informação, então você não precisa buscar 300 artigos para poder escrever. Não aplica estratégias de busca sofisticada e exaustivas, e a seleção dos estudos e a interpretação das informações pode estar sujeita à subjetividade dos autores, a maneira como a pessoa interpreta. É adequada para a fundamentação teórica dos artigos, dissertações, para teses e trabalhos de conclusão de curso. Então, está dentro, né, do contexto daquilo que a gente pensa em desenvolver. A sistemática, a gente já havia falado que ela é bem mais complexa, é investigação científica, e aí ela tem todo um sistema de análise, né, crítica da literatura, de você buscar os estudos retrospectivos, inclusive dentro de um período de tempo, você vai testar a hipótese, né, tem como objetivo levantar, reunir, avaliar criticamente a metodologia da pesquisa e sintetizar os resultados de diversos estudos primários. Aqui vem falando um pouco mais, né? Mas é importante dizer que a sistemática é bem mais complexa e ela não entra dentro do contexto do bojo, de uma forma geral de trabalhos de graduação, mas sim de mestrado, tese de mestrado, doutorado, né? Revisão integrativa, ela fica ali no meio termo, ela é uma alternativa para revisar rigorosamente e combinar estudos com diversas metodologias. Então, ela combina um pouco, tem um pouco da ideia de ser mais sistemática, de ser um pouco mais, vamos dizer assim, buscar mais conhecimento dentro tem um rigor metodológico, né, das revisões sistemáticas, mas ela aceita material, por exemplo, experimental, não experimental, ela permite combinação de dados de literatura empírica e teórica que pode ser direcionados à definição de conceitos. Então, ela é mais flexível do que a sistemática, mas ela é mais complexa do que a narrativa. Então, a revisão narrativa, os trabalhos de revisão narrativa se destacam como publicações amplas, que focam na descrição e discussão do estado da arte, ou seja, no estado, né, daquilo que você está pesquisando, do tema da pesquisa. Considera-se não só as teorias, mas também os contextos que estão sendo falados e pesquisados dentro da realidade do trabalho. Em comparação com o formato sistêmico, o rigor científico é bem menor. Por esse motivo, o pesquisador não precisa explicar os seus critérios para seleção e utilização de fontes de pesquisa e escolha de material, é mais livre. Ou seja, realizada a partir de uma análise pessoal do que vale a pena citar no relatório, ou seja, na sua descrição. Então, isso é bacana porque facilita o processo, né, torna o processo mais fácil, né, como é um processo inicial, eu considero como mais interessante começar daquilo que é mais simples, né, para depois poder avançar, quando for para pós, para outro nível, para pesquisas que sejam mais avançadas. O principal objetivo desse tipo de revisão é discutir temas, apresentar elementos e explicar contextos. O pesquisador, portanto, analisa não só livros, artigos de periódicos e teses, mas também reportagens de jornal, outras fontes bibliográficas que não necessariamente só as científicas. Características: apresenta uma discussão sobre questões amplas, está sujeita à subjetividade do autor, à interpretação, né, da pessoa que está escrevendo, busca atualizações a respeito de um assunto, faz um mapeamento do conhecimento, não tem rigor metodológico e não existe um protocolo, que torna o processo também mais simples. Revisão narrativa, estrutura de uma revisão de literatura narrativa. A palavra narrativa, então, é o comando de como o texto deve ser construído, é uma narrativa. As partes essenciais desse tipo de trabalho são, então, vamos lá. Primeira parte, introdução,
Na introdução, você apresenta o tema, o contexto e o problema que a pesquisa pretende resolver, e essa parte inicial do trabalho, de certa forma, também precisa dialogar com os tópicos que serão aprofundados no desenvolvimento. Então, como toda introdução, você vai apresentar o tema, o contexto e o problema do que você precisa resolver com a sua pesquisa, né? A parte fundamental do trabalho é a introdução, que vai apresentar o trabalho, tá? E também vai ali dialogar com os tópicos que vão ser desenvolvidos no trabalho. Desenvolvimento, essa parte é dividida em seções com subtítulos, então você vai colocar os subtítulos de acordo com aquilo que vai ser desenvolvido na pesquisa, considerando as abordagens sobre o tema da pesquisa. Então, de acordo com o que você vai pesquisar, você vai ter necessariamente que ter uma parte do meio do trabalho, que é o desenvolvimento. Depois você vai ter que entrar com comentários e discussão, espaço no qual o autor pode fazer inferências, ou seja, estabelecer relações entre tópicos abordados no desenvolvimento. Além disso, também é interessante, se interessa ali, também é interessante adicionar uma abordagem crítica a respeito da literatura estudada. Então, você pode fazer sua análise pessoal e também fazer uma análise comparativa, né, dos olhares dos autores que foram pesquisados. A estrutura de revisão ainda entra com as referências ao final. Então, no final do relatório, adicionar uma lista de referências bibliográficas, respeitando as normas de formatação da ABNT. Então, eu coloquei aqui um link, né, do gerador de referências online. Clicando aqui nesse link, vocês vão direcionar, né, para a página, e lá vocês facilmente vão gerar, né, as referências de acordo com o que vocês estão pesquisando, certo? Dicas para fazer uma boa revisão narrativa: leia as obras de outros autores. Então, antes de escrever revisão, leia os livros e artigos de autores canônicos do tema, né, importantes do tema, e marque as principais ideias, conceitos de cada trabalho. Depois, vale a pena olhar relatórios de institutos de pesquisa, reportagens, que ajudam a compor, a ideia geral sobre aquele tema. Elaborar um roteiro. Inclusive, tem um roteiro um cronograma de atividades, mostrar aqui. Todo trabalho acadêmico precisa ter uma linha de raciocínio, então uma forma de definir esse fio condutor é criando um roteiro, composto por itens e subitens que serão incluídos no texto. Esse recurso ajuda nas etapas de organização e planejamento do trabalho. Focar nos conceitos que vão ser trabalhados. Então, o trabalho de revisão narrativa pode ser baseado na conceitualização de tópicos importantes para o tema de pesquisa. Nesse caso, é interessante citar definições de pelo menos 2 autores sobre o mesmo conceito. Abordar o contexto histórico. Então, o contexto histórico é a história narrada de acordo com a literatura explorada pelo pesquisador. Escreva no formato explicativo. Nesse caso, o autor tem o compromisso de explicar um determinado conceito ou contexto através da estrutura narrativa. Eu coloquei alguns artigos com revisão narrativa para vocês lerem e começar a se acostumar com o desenvolvimento do trabalho. Apresente o olhar crítico. Então, o autor tem liberdade de analisar os materiais e, posteriormente, formar seu posicionamento a respeito do assunto. Isso não é errado dentro de uma revisão narrativa, mas seria errado dentro de uma revisão sistemática. Ainda assim, é fundamental colocar outros autores para dialogar e construir o pensamento crítico. Então, aquela parte da discussão do trabalho, que eu gosto muito. Explica o método no relatório. Então, na seção de metodologia da pesquisa, é necessário definir não só o tipo de revisão, vai ser colocado lá, revisão de literatura, do tipo narrativa, mas também o tipo de abordagem utilizada. Então, você pode usar uma abordagem dialética, onde são analisados autores que possuem pontos de vista distintos sobre o mesmo assunto. A descritiva, que procura descrever características e estruturar o tema. E, por último, a holística, que estuda o todo e a relação entre as partes. A dialética é que a gente utiliza mais, tá? Então, seria uma revisão de literatura narrativa dialética, tá? Onde você analisa os pontos distintos sobre o mesmo assunto com autores diferentes. Isso faz o trabalho ficar mais rico. Mas pode ser a descritiva também. Coloquei em vermelho a descritiva, que ela é muito utilizada, né? Mas eu gosto muito da dialética. Então, a diferença entre revisão narrativa e sistêmica, só para pontuar no final aqui, né? A narrativa é uma questão ampla, né? Não apresenta uma estratégia de escolha de fontes e ela é mais qualitativa.
enquanto que a sistemática é a questão específica, tem um método para selecionar as fontes e ela é quantitativa. Então, sistemática é um trabalho mais complexo, difícil de ser realizado em pouco tempo. Bom, modelo de TCC, revisão de narrativa, e modelo TCC e BMR. Coloquei para vocês dar uma lida e ver, né, inclusive o modelo de TCC do IBMR, né, que pode ser no modelo de revista também, é importante falar isso. Você pode fazer no modelo TCC normal, né, uma publicação de uma revisão que não é para publicar em revista, ou pode se basear no modelo de revista, né, qualquer revista que tenha aí de publicação, né, de artigo em fisioterapia, né, e você pode usar aquele modelo que é direcionado segundo as normas da BNT dentro desse modelo de revista, tá? Bom, quais bases de dados a gente pode utilizar para pesquisar? As principais, não sendo as únicas, não acabam aqui, é a PubMed, né? A PubMed ela é um acervo da Medline, que é muito bom para poder se pesquisar, então biomedicina, fisioterapia, né? Então tem muito artigo na PubMed, tem o link da PubMed aqui para pesquisa, tá? É importante saber que a maioria dos temas é na língua inglesa, tá? Então os principais artigos de nossa área estarão redigidos na língua inglesa, sendo válido que o fisioterapeuta apresente certo domínio linguístico, então vai ter que usar no campo da pesquisa lá dentro do portal o inglês, inevitável. Mesma coisa na plataforma Pedro, né, que é uma plataforma só de fisioterapia. Então, tudo que está publicado ali é para fisioterapia. Tem 44 mil ensaios clínicos aleatorizados. Então, realmente é a plataforma mais interessante para fisioterapeutas, né? Ela não responde todas as áreas da fisioterapia, mas naquelas principais áreas da fisioterapia ela vai encontrar muita coisa lá. Então, muito ensaio clínico, revisão sistemática e as guidelines para fisioterapia, direcionando então a nossa prática clínica, né? Então a prática baseada em evidência, tá? Tem o link aqui também para acessar. A biblioteca Cochrane também é a principal base de dados para pesquisa de revisões sistemática e meta-análise. Também pode encontrar coisa boa lá. Então tá aqui o link. A Scopus, que é considerado o maior banco de dados de resumos e citações de literatura, com revisão por pares, então revista científica, livro, processo de congressos e publicações do setor. Tem aqui também, da Elsevier. E a Lilacs, né, que é a literatura latino-americana em ciências de saúde, que também você vai encontrar ali material de fisioterapia. Está aqui o link para pesquisa. Bom, aqui no final, eu traço aqui alguns tópicos de um cronograma com previsão de datas de atividades de trabalho. Definição do instrumento de coleta de dados, então pesquisa na plataforma e leitura dos temas para fazer fichamentos iniciais, data para começar isso daí. Desenvolver a revisão bibliográfica, então começar a partir daí, pesquisar os artigos, né, e fazer essa revisão, fazendo ali as anotações sobre todos os principais tópicos do tema que vai ser selecionado. As tarefas de desenvolvimento do trabalho, também com prazo para ser desenvolvido, coleta de dados, análise e interpretação dos dados, né? Então, a partir do momento que já fez a coleta dos artigos, né, que incluiu e excluiu o artigo, já definiu quais que vão ser utilizados, começar a fazer a interpretação, a redação, começando pela introdução, as tarefas de finalização, depois revisar o cumprimento das normas da BNT, revisar texto do trabalho, revisar a ortografia, revisão do orientador, fazer ajustes solicitados pelo orientador, imprimir, encadernar, preparar roteiro para apresentação, slides de apresentação, entrega do trabalho, por fim, apresentar o trabalho. Então, isso é uma sequência de eventos, de coisas que vão acontecer ao longo do próximo período de tempo de confecção. Então, é interessante fazer prazos para esses tópicos, né, para se desenvolverem, para poder, então, fechar com uma data antecipada a entrega, para poder ficar tudo tranquilo, todo mundo, ao final, ficar tranquilo e, né, sem estresse, né, próxima data de apresentação do trabalho. Beleza? Era isso que eu tinha que passar para vocês.
Espero que vocês vejam tudo e as dúvidas a gente tira a partir do início da semana, tá? Bom final de semana de vocês aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima.